Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à disciplina de cultivo de algas. Nesta videoaula, iremos abordar a unidade 3, que a gente vai tratar sobre o cultivo de microalgas. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouquinho nessa videoaula a respeito das microalgas. A gente vai falar um pouquinho o que são microalgas, a importância ambiental e comercial e os sistemas de cultivo e os tipos de cultivo de microalgas. Como vocês puderam notar, a partir dos materiais disponibilizados na plataforma AVA, que as microalgas elas são um dos organismos bem utilizados na indústria. A gente vai ver os motivos, vai ver o porquê e vai conhecer um pouquinho quais são as principais espécies de microalgas que são utilizadas na produção da aquicultura atualmente. Tá? Então, o que são microalgas? Tá? Vocês viram, né, que as algas, as microalgas, elas são os primeiros organismos vivos a habitar o planeta Terra. Então, as algas, né, as cianobactérias, as microalgas, elas já estão no planeta Terra há mais de 3,5 bilhões de anos. Tá? E elas compõem um grupo de micro-organismos fotossintetizantes, ou seja, elas produzem seu próprio alimento, né? Podendo ser organismos unicelulares, procarióticos e eucarióticos, a exemplo das cianobactérias também, que são microalgas e fazem parte desse grande grupo. Elas crescem rapidamente, tá? E podem suportar condições adversas à sua estrutura unicelular e multicelular. E podem habitar ambientes de água doce e água salgada, né? Assim como solos, condições extremas e até mesmo regiões fora da água, né? Exemplo dos líquens, né? Que elas se associam aos fungos e formam os líquens e vivem nos caules das árvores. Tá? Então, as microalgas são organismos extremamente importantes para a natureza, né? Para a ecologia, porque elas produzem nosso oxigênio, elas produzem a maioria do oxigênio que a gente utiliza são produzidas a partir das microalgas através da fotossíntese, tá? E essa fotossíntese elas realizam a produção e o armazenamento de carboidratos, né? E algumas espécies de lipídios. Então, o grande destaque, né? A grande importância ambiental das microalgas são nesse sentido, né? Na produção de oxigênio e na produção de compostos biologicamente ativos, né? A partir dos açúcares, dos lipídios, que nos fornecem energia, nos fornecem vitaminas, sais minerais que nós precisamos e até mesmo são utilizadas para tratamento medicinal, né? São utilizadas na indústria farmacêutica, certo? E as algas elas estão na base dos níveis tróficos dos ecossistemas, então vale lembrar que dentro na pirâmide ecológica as algas, as microalgas, elas estão lá na base, né? Elas compõem a grande maioria desses organismos, né? A gente tem várias espécies de microalgas que habitam os ambientes aquáticos e essas espécies elas se reproduzem, se multiplicam muito rapidamente. Então elas compõem a base da pirâmide porque elas são organismos que produzem seu próprio alimento e elas estão em grande quantidade nos ecossistemas aquáticos. Tá? Por isso, elas são organismos fundamentais para o equilíbrio da vida no planeta Terra. Tá? E qual seria a aplicação das microalgas, né, para a humanidade? Primeiro, elas são utilizadas como alimentos, né? Elas são utilizadas como na nutrição, elas são ditos alimentos nutracêuticos, né, que fazem parte desses alimentos biologicamente ativos que compõem, né, a indústria, tá, dos alimentos nutracêuticos, que são alimentos que são relacionados com a melhoria, né, com a questão da própria alimentação saudável. Então, são alimentos que compõem aí uma dieta alimentar extremamente ricas em sais minerais, em fibras, em vitaminas e outros compostos biologicamente ativos que a gente vai estar tratando. Tá? Então, elas são utilizadas na alimentação humana e animal, né? São utilizadas nos cultivos aquáticos também para alimentar nas fases iniciais dos organismos, tá? E elas são utilizadas nos tratamentos de águas residuais, são utilizadas como biocombustíveis, na obtenção de energia, né, e na obtenção de compostos de interesse das indústrias alimentar, química e farmacêutica. Então, a aplicação das microalgas, elas têm uma vasta aplicação, né, do mercado, podendo ser utilizadas em vários tipos de indústrias, vários tipos de fins, não só
na alimentação humana, mas também como fins de cosméticos, né, na indústria dos cosméticos, na indústria farmacêutica, e também, como a gente viu aí, no tratamento de esgoto, né, no tratamento de águas residuais. E aí, então, demonstra a grande importância desses organismos para a humanidade, né? E aí a gente traz para vocês aqui o exemplo da espirulina, né? Os benefícios da espirulina. A espirulina é uma das microalgas, né, mais consumidas aí no planeta Terra e é uma das espécies que são utilizadas há mais tempo, né? São utilizadas pelos astecas, quase mais de 700 anos antes de Cristo, elas já eram utilizadas e elas são utilizadas aí para ganho de massa, prevenção de doenças cardiovasculares, controle de diabetes, combate à anemia, ação antimicrobiana, alívio de rinite, desintoxicação do organismo. Então, esses são alguns dos benefícios relacionados com a ingestão da espirulina, e essa espirulina ela vem sendo cada vez mais inserida nos mercados, né? A gente tem um mercado de produtos vegetarianos e veganos, que a população cada dia busca mais esses alimentos saudáveis, tá? E os cultivos na alimentação, eles são realizados há séculos, né? Os povos astecas, né? Os chares da África também, eles já têm registro, né, de utilização da espirulina, né, do cultivo de espirulina para alimentação desses povos aí que são utilizados há séculos. E aí a gente tem, hoje em dia, ainda em alguns países, a dificuldade de perceber a importância da utilização, né, desses recursos pesqueiros, e é importante a gente resgatar esse histórico, esse passado, para entender como as civilizações elas utilizaram as microalgas e como elas vêm utilizando até nos dias de hoje, tá? Existem cerca de 400 espécies, né, cultivadas no mundo, mas as principais espécies cultivadas, né, são a espirulina, o Hematococcus pluvialis, Chaetoceros teres, a Boswellia incisa e a Chlorella. Então, essas são as principais espécies cultivadas aí no mundo, certo? São espécies de microalgas que são extremamente amplamente cultivadas em várias regiões do mundo, tá? Um dado bem interessante, né? A gente tem que a produção anual da biomassa de microalgas triplicou, né, no período de 2004 a 2013, totalizando aí quase 15 mil toneladas, né, de produção de algas por ano, né, de peso seco. E esse valor de mercado ele pôde atingir aí um montante, né, de quase $8.000 por quilo, tá? E o mercado atual para esses produtos é avaliado em cerca de 6,5 bilhões de dólares. Então, a gente tem aí um mercado em crescimento, um mercado muito grande, né, de produção de microalgas, né, que cada dia aumenta, cada dia cresce as utilidades, né, a questão da biotecnologia que vem trabalhando cada dia mais para ampliar a utilização desses recursos pesqueiros. Então, a gente tem uma característica muito interessante, né, na produção de algas, não só de microalgas, mas de macroalgas também, essa vasta gama de possibilidades, né, de utilização desses recursos pesqueiros, pois elas não são utilizadas apenas na alimentação, mas são utilizadas nas várias indústrias, tá? Indústrias farmacêuticas, medicinais, indústrias de alimento, espalhadas no mundo todo. E a cada dia, mais formas, né, de uso elas vão sendo conhecidas e amplamente disseminadas, né, nas indústrias para que elas produzam produtos à base de algas marinhas, tá? Essas microalgas elas são fonte de pigmentos para a indústria de cosméticos e suplementos proteicos, né, para a alimentação humana. As espécies do Naliella, Salina e Hematococcus pluvialis são fonte de pigmentos antioxidantes, né, como carotenoides, astaxantinas, cantaxantina e beta-caroteno, são substâncias biologicamente ativas que estão presentes dentro das microalgas e que são extremamente importantes na saúde humana, tá? São ácidos graxos, poliinsaturados, né? Ômega 3, o ômega 6, certo? Que são também produzidos a partir de microalgas e compõem formulações nutricionais, né? Infantis, bebidas, suplementos dietéticos. Então, as microalgas elas são bem utilizadas. Aqui a gente tem um gráfico, né? Uma imagem, né? Que mostra para a gente o mercado para os produtos derivados de algas. Então, aqui nessa parte de cima, que mostra
os organismos aqui, as formas, né, de valor agregado do produto, e aqui na parte de baixo mostra que que possuem baixo valor agregado, e aqui em cima são que possuem alto valor agregado na utilização. Então, os carboidratos, os lipídios e as biomassas, elas têm um grande mercado, né, um grande tamanho de mercado e aplicações, enquanto a produção e a comercialização de pigmentos, de ácidos gráficos e aminoácidos do tipo microsporinas, elas têm um valor agregado muito grande, mas porém ela tem um baixo mercado por conta do alto custo, né, de produção desses compostos biologicamente ativos. Então, a gente pode utilizar aqui nas aplicações como etanol, como bioplásticos, né, como blocos construtores químicos, né, os lipídios a gente pode utilizar como biodiesel, né, lubrificantes, polímeros. As biomassas de água a gente pode utilizar como fertilizante, como biogás e energia. Os aminoácidos e proteínas, né, aplicações na nutrição humana e animal, exemplos da clorela, da espirulina. As aplicações aqui podendo ser a aplicação animal também dos esteróis, né, o AGA, os próprios ficocolóides, né, o AGA, carragenana, né, e os pigmentos, que são o ouro, né, das microalgas. Quando a gente extrai os pigmentos, extrai os ácidos gráficos, extrai os aminoácidos tipo de microsporina, são os que possuem maior valor agregado, né? São utilizados aqui os exemplos das astaxantinas, da ficosanina, dos ômega 3, ômega 6, tá? E são utilizados nas indústrias de cosméticos, nutrição humana, biomedicina, dentre outros, tá? Então, a gente tem algumas vantagens, né, na produção de microalgas. Primeiro é a alta produtividade, geralmente de 10 a 100 vezes maior do que as culturas agrícolas tradicionais, né? Outra vantagem é que ela captura carbono altamente eficiente, né? Então, ela tem uma característica de captura, né, de sequestro de carbono para fazer a fotossíntese. Elas possuem um elevado teor de lipídios, né, de amidos, que podem ser utilizados para a produção de biodiesel e etanol, respectivamente. E o cultivo em águas do mar, água salobra, até mesmo águas residuais, então elas podem ser cultivadas em vários tipos de culturas, de ambientes, tá? Elas podem, né, a produção sobre terras não agricultáveis, pode ser feita, né, a produção de microalgas em terras que não são agricultáveis, né, que não são passíveis, né, ainda do cultivo de outros organismos vegetais, então a gente pode utilizar para a cultura de microalgas. Elas podem ser colhidas continuamente ao longo do tempo em regiões tropicais, então a gente tem o ciclo de produção de algas, ela é contínuo, basta ter energia do sol, né, para ser produzidas as algas. E o cultivo e o processamento de microalgas podem ser realizados em um mesmo local. Então, isso favorece a produção integrada, sequencial de vários produtos e reduz os custos de logísticas nas instalações das biorrefinarias. Então, a gente tem a condição de fazer o cultivo e o processamento na mesma área e assim agrega maior valor, né, e diminui custos de logística para determinado tipo de processamento, vamos dizer assim, tá? Então, essas são algumas vantagens do cultivo de microalgas, tá? E elas estão sendo encaradas como provável solução sustentável na produção de biodiesel, na produção de biocombustíveis, né? Porém, os custos atuais são muito elevados ainda. Então, a gente tem um custo de produção, né, desses organismos, né, a partir do biocombustível a partir das algas ainda é muito elevado para a gente produzir uma grande quantidade, né, de biocombustíveis. E aí a gente tem, para enfrentar esse desafio, tem se pensado em acoplar, né, a produção de microalgas ao tratamento de esgoto, né, para baratear os custos da produção. Essas microalgas, elas se alimentam das substâncias presentes no esgoto, tá? E elas tratam as águas, gerando ao mesmo tempo uma biomassa para a elaboração de biodiesel. Então, interessante, olha só, a gente realiza, né, uma limpeza, né, das águas residuais, um tratamento de esgoto e, de quebra, produz uma substância que vai gerar um combustível, né, um biodiesel extremamente rico e sustentável, certo? E aqui a gente chega nas técnicas de cultivo, né, os sistemas de cultivo, principalmente as técnicas, são 4 principais, né? A gente pode ter o fotoautotrófico, né, o heterotrófico, o mixotrófico e o fotoheterotrófico, né, que a gente utiliza no fotoautotrófico apenas a luz solar, né, como meio de cultura ali para a produção das algas. O heterotrófico já utiliza um ambiente já um meio de cultura, né, para a produção dessas algas. O mixotrófico, elas já existem as duas
possibilidades, tanto na energia do sol como de meios de cultura para a produção. E o fotoperíodo, fotoheterotrófico também são utilizados dois sistemas, né, de inclusão aí de fontes, né, de energia, que é o sol, no ambiente da luz, e dos meios de culturas que são utilizados. Tá? Existem basicamente dois sistemas, né, os sistemas fechados e os sistemas abertos para a produção de microalgas. E aí a gente tem exemplos, né, dos fotobioreatores, né, dos reatores de fermentação e os tanques abertos, que são os mais rentáveis, mais baratos, né? E os fotobioreatores fechados são os que demandam maior custo, mas também elas produzem a maior quantidade de algas. Então, nos materiais que eu disponibilizei para vocês, vocês têm acesso a todos esses exemplos, né? Eu peço que vocês pesquisem mais a fundo esses sistemas de cultivo, tá? Para a gente discutir nas nossas aulas, né? E a gente tem essa produção de biocombustíveis, né, como uma solução, né, como uma excelente opção para desenvolver a produção de bioalgas. A gente tem atualmente, né, a produção de microalgas em larga escala, né, a gente tem um desafio, né, da produção, dos altos custos, né, as etapas de extração é muito onerosa, né, pois demanda muita energia de custos envolvidos. Então a gente tem essa realidade, né, dos biocombustíveis, de possibilidade de elaborar, né, de produzir um combustível sustentável a partir das microalgas, só que a gente tem esse desafio de como é que a gente vai baratear esses custos. E aí entra o profissional da engenharia de pesca também para pensar em formas tecnológicas, né, de facilitar essa produção e que, de fato, venha a baratear os custos para facilitar e expandir mais essa produção de microalgas. Então, a gente viu nos dados da FAO, né, que as microalgas elas são o segundo maior recurso produzido e cultivado no mundo todo, né, que são dados de 2020, e a FAO mostra que as algas elas vêm em crescimento contínuo. Então, a gente tem que utilizar esse crescimento ao nosso favor para pensar em soluções mais viáveis, né, mais sustentáveis para produzir esse tipo de recurso pesqueiro, certo? Então, basicamente, essa era a videoaula de hoje, tá? Eu vou deixar outras videoaulas gravadas com esse conteúdo também para a gente avançar nos outros tópicos e eu espero que vocês assistam, que vocês gostem e que leiam os materiais disponibilizados na plataforma para entender um pouquinho melhor toda essa complexidade que a gente vem apresentando para vocês, tá? Então, obrigado, um abraço e até mais.